Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as mudanças de estado físico da matéria e sobre calor latente. Na aula passada, nós estudamos o calor específico sensível, que é aquele que você fornece energia para um corpo e ele aumenta de temperatura, mas não muda de estado físico. A equação que nós usamos para calcular a quantidade de calor nesse processo é a famosa Q-macete, onde o Czinho é o tal calor específico sensível, e depende basicamente da substância. Porém, quando a substância muda de estado físico, como quando a gente ferve a água, a expressão de calor sensível já não vale mais. Nós vamos entender hoje o porquê que isso acontece. Vamos começar pelas mudanças de estado físico da matéria. Por simplificação, nós vamos abordar apenas os estados sólido, líquido e gasoso. Eu não vou incluir aqui o plasma nem o condensado de Bose-Einstein, ok? Nós falaremos sobre eles mais para frente. Então, relembrando um pouquinho, nós chamamos de fusão a passagem do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o estado gasoso, condensação ou liquefação do gasoso para o líquido e solidificação do líquido para o sólido. Em algumas condições que nós já vamos discutir, nós temos a sublimação, que é a passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Bom, de um modo geral, a temperatura de mudança de estado físico depende de alguns fatores. O primeiro deles é a pressão externa. Se nós pegarmos a água como exemplo, vocês vão ver que eu vou usar a água como exemplo em todas as situações aqui praticamente. Então, quando a gente pega a água, aumentar a pressão externa faz com que a temperatura necessária para ela entrar em ebulição aumente. E é por isso que a gente usa a panela de pressão para cozinhar alguns alimentos, como feijão. Nela, dentro da panela, a temperatura de ebulição da água alcança aproximadamente 120 graus Celsius. Isso significa que ela só começa a vaporizar nessa temperatura. E como a água está mais quente, ela cozinha o alimento mais rápido. Outro detalhe é que em cidades em altitudes acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor. Isso devido à menor quantidade de ar acima das nossas cabeças. E é por isso que a temperatura de ebulição da água é menor em maiores altitudes. Aqui em nossa região de Hortolândia, Campinas, Piracicaba, nós estamos a uma altitude entre 400, 500, 600 metros. Então a temperatura de ebulição aqui é inferior a 100 graus Celsius. O segundo fator que interfere na mudança de estado físico é a presença de substâncias dissolvidas. Como exemplo, em países com inverno intenso, é muito comum jogar sal no gelo. Por quê? Porque isso favorece o derretimento do gelo. O que acontece aí? O sal ele diminui a temperatura de fusão do gelo e dessa forma o gelo derrete a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Em outros termos, isso significa também que numa mistura de água com sal é necessário temperaturas abaixo de 0 graus Celsius para que a solidificação ocorra. Bom, e se você for aquecer a mistura, a temperatura de ebulição será maior do que em relação à água pura. Então, recapitulando, a mistura de água com sal faz com que a temperatura de fusão diminua e a temperatura de ebulição aumente, ok? Falando agora sobre algumas mudanças de estado, a condensação ou liquefação
nós observamos muito no nosso dia a dia. A formação de uma nuvem é um grande exemplo. A nuvem é um conjunto de gotículas de água suspensas na atmosfera e que são formadas pela condensação da umidade do ar em virtude, enfim, de diversos fenômenos atmosféricos. A neblina também é uma nuvem, só que é formada próximo ao solo, devido à redução da temperatura na superfície. Veja agora esse experimento sobre a formação da condensação no copo de vidro com água gelada. Como nós vemos no dia a dia, com o passar do tempo, a umidade presente no ar se condensa na parte externa do copo. E por que isso acontece? Veja, isso acontece porque a umidade do ar cede calor ao copo de vidro gelado. Então, nesse acontecimento, a gente vê que a água do ar se condensa no copo. Agora, nesse experimento, mostra que no copo que não foi exposto ao ar, não houve condensação nas paredes do copo. Interessante, né? Falando um pouco sobre a sublimação, a naftalina e o CO2 sólido, que é o gelo seco, são exemplos de substâncias que sofrem sublimação em condições ambiente. Ambos vão de forma direta do sólido para o vapor, sendo a naftalina num processo bem mais lento. Para quem não lembra, a naftalina é usada para repelir traças e baratas nos armários. E o gelo seco é usado para manter alguns produtos em baixas temperaturas, como sorvetes, medicamentos, bebidas, principalmente durante o seu transporte. Já a vaporização é um processo que pode ocorrer de três formas diferentes. O primeiro deles é a evaporação. Evaporação é o processo espontâneo da passagem do líquido para o vapor a uma temperatura qualquer, inclusive a temperatura ambiente. Depende principalmente da área da superfície de contato, da temperatura e da saturação do meio. De uma forma simplificada, o processo ocorre através do escape de algumas partículas do líquido, principalmente aquelas mais rápidas em média do que as demais. Como exemplo, a sua roupa seca nesse processo. E nós sabemos que é melhor estender a camiseta do que deixar a camiseta empaçocada, né? Fazer uma bolinha com a camiseta. Quando a gente estende ela, a gente aumenta a área de contato com o ar e favorece o processo da evaporação. A ebulição é um processo forçado e turbulento. E acontece a uma temperatura específica, que nós chamamos de temperatura de ebulição. Essa temperatura depende da pressão do meio. Note que no interior do líquido, durante a ebulição, se formam bolhas, principalmente na parte de baixo do recipiente, bem próximo, né, da fonte de calor. Essas bolhas sobem por serem menos densas que o líquido e se desprendem para a atmosfera. Por fim, a calefação, que é o processo mais violento, né? Ele ocorre quando a gente pega um pouco de água e joga em cima dessa panela quente. E ela faz, ou seja, ferve de forma rápida. Então é um processo que envolve uma grande quantidade de energia. Agora, finalmente, nós vamos discutir o conceito de calor latente. Quando nós colocamos a água para ferver no fogão, nós sabemos que a temperatura da água vai aumentando até atingir próximo aos 100 graus Celsius, né? 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm. Quando a vaporização começa, a temperatura se estabiliza até que toda a água seja transformada em vapor. Agora a questão é, para onde está indo a energia transferida pela chama do fogão, já que a temperatura não muda? Essa energia está associada ao que chamamos de calor latente.
Nesse esquema, nós vemos a estrutura das moléculas de água nos diferentes estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Durante a mudança de fase, veja que a configuração das moléculas se altera. O que acontece é que o calor recebido durante a transformação de fase é usada para aumentar a energia potencial das moléculas, que justamente reflete nessa reorganização da estrutura. E isso não é possível a gente medir com um termômetro. O termômetro, lembrem vocês, ele mede temperatura que está associada a outra forma de energia, que é a energia cinética média de translação. E essa não se altera durante a mudança de fase. Repara aí no esquema que no estado gasoso, as ligações entre as partículas são desfeitas completamente. Então nós chamamos de calor latente a quantidade de energia absorvida ou liberada de uma substância durante sua mudança de fase. Vamos acompanhar aqui as etapas de mudança de fase da água à pressão de 1 atm. Veja que nós temos um recipiente com gelo a menos 10 graus Celsius e passa a receber calor de uma fonte a uma taxa constante. Veja que quando a temperatura atinge 0 graus Celsius, a temperatura não se altera, mas a fonte continua fornecendo calor para modificar as ligações das moléculas. Isso acontece até que todo o gelo se funda. O calor fornecido durante essa etapa é o tal calor latente. Em seguida, o calor volta a aumentar a temperatura até chegarmos nos 100 graus Celsius. A partir daí, a temperatura não se altera mais até que toda a água tenha virado vapor. Note que no sentido oposto, o calor é cedido pela água, mas vale a mesma ideia para condensação e para solidificação. E não há mudança de temperatura durante esse processo. Podemos ver essa situação no gráfico de mudança de fase. Note que tanto na passagem de sólido para líquido e líquido para vapor, nós temos uma reta constante em laranja, representando que a temperatura não mudou durante essas mudanças de fase. Lembrando que esse gráfico é específico para água a 1 atm. Para outras substâncias, os pontos de fusão e ebulição são diferentes. A quantidade de calor cedida ou fornecida durante a mudança de fase é obtida através da equação Q igual a m vezes L, que é chamada também de Q-mole. Olha que fácil. Onde m é a massa da substância e L o calor específico latente. Ou calor latente em alguns casos, em alguns exercícios, é chamado de calor latente, tá? Mas cuidado, na verdade, esse L é calor específico latente. E ele depende do material e da etapa de mudança de fase em que a substância se encontra. A unidade que a gente usa bastante é calorias por grama, mas o sistema internacional, lembrando, é joules por quilograma. Como exemplo, veja essa tabelinha, né? O calor específico latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. O que isso significa? Muito simples, significa que é necessário fornecer 80 calorias para que 1 grama de água sofra fusão, ou retirar 80 calorias para que a água solidifique. Já para vaporizar é necessário 540 calorias por grama, ou para condensar, retirar 540 calorias por grama. Veja que o calor latente de vaporização é maior que o calor latente de fusão. Isso ocorre porque é necessário absorver ou perder uma energia maior para romper as ligações ou refazer as ligações entre as moléculas. Então vamos aos exemplos da aula de hoje. Exemplo 1. Sobre as mudanças de fase da matéria, assinale a alternativa incorreta.
A pressão externa a qual uma substância é submetida interfere em sua mudança de fase. Verdade. O aumento da superfície livre ocupada por um líquido favorece sua evaporação. Verdade, é o aumento da área de contato. C. A velocidade em que uma substância evapora depende de sua temperatura. Verdade, num dia em que a temperatura está elevada, ou num dia quente, se você preferir, a roupa seca mais rápido, não é? Item D. O fato de uma substância em estado líquido estar em um ambiente fechado ou aberto não interfere em sua evaporação. Falso. O que acontece é que num ambiente fechado, o meio, o ar, ele satura mais rápido, o que dificulta a evaporação. Então, resposta D de dado. Exemplo 2. Observe uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha de água deixada no freezer, uma vasilha de água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Então aqui é para a gente escolher qual é a mudança de fase, né, de cada etapa. Então, para o item 1, uma pedra de naftalina deixada no armário, sublimação. Uma vasilha de água deixada no freezer, solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo, vaporização. E o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, fusão. Então, alternativa A. Exemplo 3. Quando se está no nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius. Subindo uma montanha de 1000 metros de altitude, observa-se que a água ferve numa temperatura maior. Falso. A água ferve numa temperatura maior. Falso. A água ferve numa temperatura menor. Opa, vamos lá. Pois a pressão atmosférica é menor. Verdadeiro. Então aqui, resposta C. Vamos só ver as outras. A água ferve na mesma temperatura. Mentira. A água não consegue ferver. Também é falso. Tá? Exemplo 4. Considere a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. A 50 graus Celsius encontra-se no estado líquido. Então aí ele dá as substâncias, né? Então vamos ver, a 50 graus Celsius tem que estar no estado líquido, ou seja, tem que estar entre essas duas temperaturas, estará no estado líquido, certo? Então aqui, ó, as únicas substâncias em que entre S e S está aos 50 graus Celsius, ó, o bromo, né? E o mercúrio. Note que as demais, ó, não tem essa condição. Então, por isso, alternativa E. Exemplo 5. Calcule a quantidade de calor necessário para que 500 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius sejam transformados em água a 50 graus Celsius, a condições normais de pressão. Dados calor latente de fusão do gelo, calor específico sensível do gelo, calor específico da água líquida, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, nesse problema, nós temos uma mudança de fase durante o processo de fornecer calor para o gelo. Então, o que é bom a gente fazer é um esqueminha parecido com o da aula, né? Só que simplificado. Colocando, né, todas as passagens e mostrando aonde há mudança de fase. Então, veja que inicialmente eu tenho o gelo a menos 40, e aí daqui para cá o gelo vai a 0 graus Celsius. Quando ele chega na temperatura de fusão, para ele se tornar água, aqui eu vou ter um processo em que a temperatura não muda, mas calor é fornecido aqui, que é o tal do calor latente. Aí de água a 0 a 50 graus Celsius volta a ser o que nós chamávamos lá atrás de calor sensível. Então nós temos que calcular 3 quantidades de calor. O calor Q1 que é sensível, o Q2 que é latente e o Q3 que é sensível novamente. Então vamos lá. O Q1, se é um calor sensível, né, ele é então calculado pelo Q macete. Então eu vou pegar os dados, né, a massa é 500 gramas de água,
O Czinho do gelo é meio caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, ele vai de menos 40, então a final é 0, menos 40, que é a temperatura inicial, né? Então aqui a variação de temperatura é 40 graus Celsius positivo. Corta aqui, corta a grama, Q1 vai ser 500 vezes meio vezes 40, isso dá 10.000 calorias. Q2. Q2 agora é uma mudança de fase, Q mole. Então vai ser 500 gramas de gelo, né? Para passar para a água, vezes o calor latente, que é 80 calorias por grama. Fazendo essa conta, 40.000 calorias. Q3. Q3 é calor sensível, então Q macete, faço 500 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é 50 menos 0, né? Final menos inicial. Variação positiva, né? Então, os 500 vezes 50, 25.000 calorias. Então, a quantidade de calor total fornecida pela fonte é a soma, né, de Q1 mais Q2 e Q3. Então, é só fazer essa soma, né? 10.000 mais 40.000 mais 25.000, 75.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor a ser fornecida pela fonte. Exemplo 6. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse metal em calorias por grama é. Então vamos lá, o gráfico é de temperatura em função da quantidade de calor fornecida e ele quer o calor latente, né? Aqui, ó, no fundo é calor específico latente, né? O L. Então, para nós calcularmos o L, basta eu saber qual é a quantidade de calor fornecida durante a mudança de fase, que aconteceu aqui, ó. E nós vemos pelo gráfico que a quantidade de calor fornecida foi de 600 calorias, né, que é a diferença entre 1.200 e 600. Então, aplicando aqui Q mole, isolando o L, né, então L vai ser quantidade de calor por massa. Então, eu vou ter 600 calorias dividido por 100 gramas. Corta aqui, o L vai ser 6 calorias por grama. Alternativa D. Exemplo 7. Calcule o tempo necessário para que uma fonte de 500 watts transforme 200 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius, a condições normais de pressão. Então, nesse caso aí é dado o calor específico latente de fusão do gelo, calor específico do gelo, calor específico da água líquida e calor latente de vaporização da água. E também é dado, né, a relação de conversão entre caloria e joules. Parecido com o exemplo 5, nesse caso nós temos que calcular o tempo para que ocorra todas essas transformações, né? Lembrando que quando eu tenho esse tipo de problema, eu tenho que dividir em etapas, certo? Então aqui eu tenho que o gelo vai de menos 5 a 0, aí eu preciso de um calor sensível, porque a temperatura varia. Agora, de gelo para água a 0 graus Celsius é uma mudança de fase. Então aí é um calor latente. Da água a 0 graus para água a 100 graus é um calor sensível de novo. E de água a 100 graus Celsius para vapor a 100 graus Celsius, calor latente de novo. Então, somando todas essas quantidades, nós teremos a quantidade de calor necessária para que todo esse processo ocorra. Sabendo a potência da fonte, nós podemos calcular o tempo que leva para todo esse processo acontecer. Então, nosso Q1
é um calor sensível, né? Que macete. Então eu tenho aqui nesse problema 200 gramas, calor específico do gelo sensível, meio, vezes a variação de temperatura. Lembre, daqui para cá, variou 5 graus Celsius positivo. Então 200 vezes 5.000 vezes a metade, 500 calorias. O Q2 é mudança de fase, calor latente. Então 200 vezes 80. Aqui, 8 vezes 2, 16. Então, 16.000 calorias. Q3. Calor sensível. MC delta T. A massa, 200 gramas. Czinho é 1, né, que é o da água líquida. E delta T, que vai ser de 0 a 100. Então, 100 graus Celsius, positivo. 200 vezes 100. 20.000 calorias. E por fim, calor latente, que é 4 m vezes L. Então a massa 200 gramas vezes o calor latente de vaporização, 540 calorias para cada grama. Fazendo este produto, chegamos a 108.000 calorias. Então, o calor total a ser fornecido pela fonte em todo o processo é a soma dos calores individuais. E se você somar, vai resultar em 144.500 calorias. Ok? Porém, vocês viram que a fonte ela tem uma potência de 500 watts, uma potência constante ao longo de todo o processo. E watt é joule por segundo. Então, nós vamos ter que converter, sabendo que uma caloria, né, é 4,18 joules. Se a gente fizer essa continha, o nosso calor total será de 604.010 joules. Então, como é que a gente descobre o tempo para fazer todo esse processo? Basta a gente lembrar que potência é calor sobre tempo, né, e isolar o tempo. Então, ΔT é a quantidade de calor, que aqui eu chamei de total, né, dividido pela potência. Então, nós temos que a quantidade de calor era 604,10 joules, né, dividido pela potência, que é de 500 watts, que é joules por segundo. Ou seja, o nosso intervalo de tempo será dado em segundos. Fazendo essa continha, chegaremos a 1.208 segundos. Bom, eu sei que não foi pedido aqui, mas como que eu calcularia esse intervalo de tempo em minutos e segundos, para ficar mais fácil da gente entender quanto que é esse valor no nosso cotidiano? Para isso, basta você pegar 1.208 e dividir por 60. Aí a gente passa para minuto, ok? Então vamos lá, ó. 120 dividido por 60, 2, resto 0. Desce o 8. Então 0 vezes 60, 0 não vai caber nenhuma vez aqui. Então, subtraindo aqui, né, de 0, o nosso resto vai dar 8. Então, o que significa esse resultado aqui? Que nós temos 20 minutos e o resto é 8 segundos. Ok? Então, escrito dessa forma aqui, nós temos que levou 20 minutos e 8 segundos para que todo o processo ocorra. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, até a próxima. Contem comigo. Um abraço.